Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Vicente Cassep Borges e você está no Cientificaliente, o canal que orbita a ciência do humor de um jeito diferente. O vídeo de hoje vamos falar sobre o lugar inusitado para fazer sexo. Eu não sei qual foi o lugar mais inusitado que você já fez sexo, você pode comentar aqui se for publicável, mas eu vou falar de um lugar que com certeza você que está nos assistindo nunca fez sexo nesse lugar. Eu garanto, eu não conheço nada sobre você, mas sei que você não fez sexo lá. Estou falando do espaço sideral, tá? Então a gente não tem registros de sexo no espaço sideral, mas tem gente que está preocupada com isso, né? E é uma preocupação legítima. Nesse vídeo nós vamos ver por quê. Então esse é mais um vídeo da nossa série de coisas que saíram na imprensa, né? E a gente e é legal que quando sai em um veículo de imprensa, saem todos. O povo não é muito criativo, um imita o outro, né? Então, e o Cientificaliente vai seguir o embalo e copiar os outros aqui também, né? Por que o estudo do sexo do espaço é fundamental para o estudo da humanidade, tá? Então esse texto foi assinado por alguns pesquisadores, tá? Simone Dubé, Judith Lapierre, povo do Canadá, todo mundo do povo do Canadá, psicologia da Universidade de Concórdia, no Canadá. Só chamo atenção para esse termo aqui, a mídia é dose notificando, né? Por isso que não dá para pegar o que a mídia fala sobre ciência, que a mídia não entende nada, assim, de ciência, impressionante. Eles botaram o cara candidato a doutorado, tá? Assim, isso aí não se pode traduzir no ponto de vista literal, tá? Eu fui atrás de quem ele é PhD candidate, tá? Isso não pode ser traduzido natural, porque quando fala assim em português parece que o cara tá fazendo vestibular pro curso de doutorado, né? O vestibular é, entre aspas, que é uma seleção pro doutorado. Mas não, ele já é um estudante de doutorado, isso que quer dizer isso daqui, né? Mas a mídia não sabe traduzir, a mídia não sabe muito bem o que tá falando, então tem que dar uma restrição, tá? Eu também quero chamar a atenção que também se tratar de um PhD candidate, de um estudante de doutorado, ele não tem muita coisa publicada. Até parece que é um menino bom, que um dia vai ter publicações, um corpo de publicações, mas ainda não é o caso hoje, né? Então chegaremos lá sem problemas, né? Quer dizer, sem problemas não, Houston, nós temos um problema, assim, tá? A questão é que a gente tem que estudar essa questão da sexualidade no espaço, porque uma coisa é tu mandar o homem pra lua, vai lá, faça uma semaninha na missão. Tem também, agora tá virando moda, missão de milionário, né? Vão mandar um cara que paga bilionário, que paga não sei quantos bilhões de dólares pra dar uma bandinha lá no espaço, vai a 100 km da superfície da Terra, fica lá umas 3 horinhas brincando de voar assim na gravidade e tal, né? E volta. Tu não precisa fazer sexo lá, né? Assim, agora, um dos grandes desafios da humanidade é a missão para Marte, tá? Também se fala muito de pessoas que vão ficar em missões longas na Estação Espacial Internacional, tá? Até para ir para a Lua, estamos falando em colonizar a Lua. Então nosso programa espacial está tomando outros rumos, né? Então a sexualidade vai acabar sendo importante, tá? Então porque a gente está falando de viagens longas, tá? Quando a gente vai para Marte é uma coisa de interplanetária. Essa viagem para Marte é uma viagem só de ida, tá? Não tem volta. Nós vamos colonizar Marte. Quem chegar lá não vai voltar, vai ficar lá. Só tem pedra, só tem morro, aquelas paisagens que você já deve ter visto na internet. Eu vou botar alguma foto de Marte aqui, tá? Então não tem nada para fazer lá, assim, tá? E muito importante também, a viagem se estima que demore 11 anos essa viagem, que é 11 anos dentro de uma nave apertada, 11 anos terrestres. Isso é complicado.
E como nós vamos colonizar Marte, tem que ir um menininho e uma menininha, né? Tem que ir um casalzinho, né? E, aliás, enquanto mais jovem for as pessoas, melhor pra ir, né? Tem que ter algum discernimento do que tá fazendo, né? Pra embarcar nessa viagem, tem que ter uma idade que tenha discernimento, mas não pode ser muito velho, porque a pessoa vai ter que chegar, a humanidade conta que as pessoas durem bastante tempo lá em Marte. Tenham filhos por lá para colonizar Marte mesmo, né? Então, isso depende de sexualidade, depende de fazer sexo, né? Então, imagine como é que é entediante ficar nessa nave apertada há 11 anos e o quanto seria relaxante se as pessoas pudessem fazer sexo, ou mesmo se masturbar, ou mesmo usar robôs eróticos, qualquer coisa do tipo. Então isso facilitaria a viagem, né? E é uma coisa que ninguém se preocupa, assim, tá? Ninguém se preocupa, mas é um esforço, essa viagem para Marte ela é um esforço amplo que envolve múltiplas áreas do conhecimento e dentre essas áreas a psicologia, dentro da psicologia a ciência do amor, tá? Porque é muito comum as pessoas casais se conhecem, daqui a pouco começa a descobrir defeito, começa a brigar, só que se o casal brigar representa um insucesso da missão, uma falha da missão. O casal simplesmente não pode brigar lá, assim. Um vai depender do outro, assim. Tu não pode brigar porque tu vai estar lá no espaço. Se tu brigar, tu vai ter que aguentar. Tu não pode ir lá, cansei da viagem e quero voltar. Não dá, assim. É uma viagem sem volta, né? Então isso tem que ser pensado, né? Tem que ser, o casal tem que ser super coeso, porque isso vai precisar de muita cooperação lá, assim. E é uma característica humana que é importante, assim, se não tiver cooperação, porque parece que não se dá bola para isso, mas como construir cooperação, a psicologia vai ter que chegar nisso, a missão vai fracassar, assim, né? Então a gente pode fazer toda a ciência certinha, a máquina que funcione, que é esse grande desafio da ciência, fazer a espaçonave funcione. Agora imagine se a pessoa comete suicídio no meio da viagem, assim, deu 4 anos de viagem e a pessoa cometeu suicídio, assim. Aí foi todo o investimento por água abaixo, assim. E é muito possível que isso aconteça, porque a pessoa vai ficar 4 anos, todo esse tempo, né, dentro de uma nave isolada, sem poder se mexer, né? Quando chegar em Marte, a primeira coisa vai ser aquela coisa, assim, vamos se espreguiçar, assim, se alongar, né? Já tô há 11 anos, a pessoa já deve chegar até atrofiada lá, né? Então a gente precisa disso, a gente precisa nos reproduzir com segurança, assim, e construir vida íntima agradável, tá? A gente também não pode, como essa viagem para Marte é um desafio da engenharia, a gente não pode pensar que a gente tem que tratar o ser humano como uma máquina, né? Então, a reprodução é importante, então vamos pensar só como é que vai fazer a reprodução lá, né? Não, a gente precisa pensar também na vida íntima, numa coisa que seja prazerosa para pessoa, assim, que topou representar a humanidade nesse voo, né? Outra coisa, assim, também, essas viagens é tudo cheio de câmera, né? Qual que é o efeito disso, assim? Porque o casal precisa de intimidade, né? Então, essa hora desliga a câmera, o que que faz, né? Se desligar a câmera, nós vamos deixar de monitorar muita coisa, assim, e é importante estar monitorando tudo que é traço biológico dessas pessoas na viagem, mas então o que que faz? Como é que faz, né? Assim, é um Big Brother que algum cientista precisa ver, né? Eu tô trazendo essas questões justamente para debater, assim. A gente tá falando de uma área que tem que ser inventada, que é essa sexualidade no espaço. Não sei que nome que vai receber, essa área precisa ser inventada, é uma área que não existe. Eu fui agora no Google Scholar procurar artigos sobre isso, não achei artigos sobre isso. Quer dizer, eu também tenho que procurar direito, mas uma busca rápida eu não achei, né? Então
bastante importante que se crie essa ciência. Então essa viagem envolve vários fatores psicossociais, enfim, tudo que a gente possa imaginar. A psicologia vai ter que entender muito a fundo do ser humano, assim, para saber que ser humano que vai mandar e como que vai dar suporte para esse ser humano, esse casal de seres humanos que vão para lá, né? Assim, acho que é muito importante eles serem jovens, aí não por conta de ser tipo aquela inconsequência da juventude, mas por conta de ser uma pessoa que vai durar mais tempo, vai aguentar melhor a viagem, né? Então eu acho que a pessoa também vai ter que ser baixa, assim, vai ter que ter uma estatura baixa para caber na nave, se virar melhor na nave. Isso ajuda. Eu também defendo que seja uma pessoa com autismo. Eu acredito que o traço autismo, alguma coisa, síndrome de Asperger, facilita essa coisa de lidar com o isolamento, né? Então, são várias características que a gente tem que pensar, mas por mais a gente não consegue imaginar um ser humano que sobreviva sem sexualidade, né? Então isso é um problema, assim, e o sexo então vai ter que ser feito, né? E aí tem toda a questão da condição espacial, né? A própria roupa de astronauta, ela não permite muito bem a sexualidade. Claro que dentro de uma nave a gente consegue fazer, enfim, mas essa questão é complicada, né? Aí eu achei outra reportagem na mídia, né? Fala de por que fazer sexo no espaço é uma má ideia, né? É uma reportagem anterior de 2017. Então tem várias coisas assim, tipo, que são ruins, né? Primeiro, a velocidade de ejaculação no espaço é 18 quilômetros por hora, sublinham fontes da NASA. Então a pessoa vai ejacular 18 quilômetros por hora, assim. Aí eu fiquei curioso, eu não sabia se isso aqui é rápido ou devagar, nunca medi, nunca fiquei com uma régua vendo a velocidade da minha ejaculação, né? Mas aí fui ver qual que é a velocidade de uma ejaculação normal, assim. Então uma média é de 45 km horário, de ser uma média, né? Então aí ele fala tem um que bateu o recorde aqui, ó, 64 km por hora. Esse aqui parece que é o recorde. A ejaculação do cara foi 5 metros e a 13 metros de altura. Meu Deus, é um fenômeno, enfim. Mas para nós mortais vai 45 km por hora, tá? Então no espaço a gente tá falando de 18 km por hora. Então já tem uma dificuldade do esperma chegar onde tem que chegar para produzir uma gravidez, né? Então isso é um problema, né? Também com relação à reprodução, tem a coisa da radiação que danifica o DNA e conduz a mutações genéticas, tá? A gente vai falar de seres, então, talvez a gente mandando uma geração para colonizar Marte, depois de 1000 anos esse povo foi para Marte, a gente tenha seres diferentes de seres humanos, que a radiação mudou eles, né? Então essas mutações podem se transmitir para a próxima geração. Então isso é um problema na reprodução humana. E fora isso, né, também tem a questão de as condições espaciais levam a perda de espermatozoide e cessação de ovulação nas mulheres. De acordo com o experimento com ratos que fizeram com os ratinhos, tiveram dificuldade lá de ter espermatozoides e óvulos. Então para os ratos foi mais complicado, né? Agora, para seres humanos, eles nunca fizeram experimento de sexo de seres humanos no espaço, assim. Então não se sabe esses dados, só que a gente vai precisar disso, né? Para mandar o ser humano para Marte lá, né? Então nós vamos precisar saber o que dessas questões sexualidades, né? E aqui ainda fala da lei de Newton, né? Que fazer o movimento sexual, o vai e vem lá, assim, não dá no espaço, assim, que nesse vai a pessoa vai e não volta lá, né? A gente tem... é meio difícil de fazer esse tipo de movimento quando a gente não tem gravidade. A gravidade é importante para fazer
esses vai e vens, né? Então tem muitas dificuldades mecânicas, assim, vamos dizer, biológicas, de fazer nesse ambiente, assim. Então imagina a pessoa tá exposta a uma radiação diferente lá por 11 anos, mudando o DNA, né? Então o que vai acontecer com essa pessoa? Só que, por outro lado, se a gente limitar essa sexualidade dos seres humanos no espaço, a gente está colocando em risco a própria missão, né? O que eu falei, pode ter um suicídio, pode ter um mal-estar, pode ter uma falta de cooperação, né? Por outro lado, a sexualidade pode trazer a questão de ciúmes, né? Assim, que a gente vê que num estalo que o amor se transforma em ódio muito rápido, isso seria também um desastre para a missão, né? Então, e aqui não dá para falhar, assim, porque é muito investimento, é muito difícil de fazer uma segunda chance, assim, por conta de que alguém da missão teve uma birra lá, teve um problema, né? Mas a sexualidade pode tranquilizar, as pessoas podem ajudar a evitar esse tipo de coisa, né? Mas os programas espaciais, eles se omitiram completamente, né, sobre esse assunto, né? Tem várias coisas, assim, tipo, imagina um programa espacial, ele depende, ou dependeu, né, assim, agora tá com financiamento privado, mas sempre dependeu de financiamento governamental, de verba pública, né? E isso é meio difícil, imagina, vai pedir para político conservador, e é bastante político conservador, as populações humanas são muito religiosas, elegem políticos conservadores, isso, não estou nem criticando, eu gosto de conservadorismo, mas para esse ponto é meio difícil para um político conservador financiar uma pesquisa sobre sexualidade para facilitar a maneira das pessoas terem sexo, fazerem sexo no espaço, né? Então é uma ideia que parece que vai meio contra, né? Isso, né? Então isso é o problema, assim. Também, mas de qualquer forma não tem estudos, né? E vai se precisar desses estudos, vai precisar da questão de sexo, né? A abstinência sexual, que ela não é, deixa eu sublinhar aqui, não é uma opção viável se a gente quiser colonizar o espaço, assim. Não é uma opção. Assim. Para colonizar o espaço não é uma opção. Para ir para Neil Armstrong vai lá, dá uma voltinha na Lua, pisa lá, depois volta. Aí não precisa fazer sexo, faz na volta, enfim. Mas para colonizar o espaço essa não é uma opção viável. Não dá para pensar, resolver o problema, não faz sexo. Enfim, não dá para não dá para resolver o problema dessa maneira, né? Também é importante ressaltar que sexualidade não é só sexo, né? Tem dinâmica psicológica, tem um jogo de conquista, tem, sei lá, romantismo, tem tudo isso, tá? E todo esse tipo de sensação é muito importante pro nosso astronauta lá, que vai pro nosso casalzinho de astronauta, né? Que vai fazer essa viagem, né? Então, a abstinência não é viável, né? Mas masturbação pode... já é uma coisa que pode trazer alívio, já é uma coisa que é viável, enfim, né? E mais viável. E sexo também com um companheiro. Também não dá pra pensar assim, não vai ter sexo com um companheiro, porque a gente precisa de reprodução lá, né? Então, frente a isso, também acho que é importante manifestar da urgência, né, de se pesquisar esse tipo de coisa. Porque é um tipo de pesquisa que tem que ser feita a longo prazo, tem que, de fato, ter uma ciência consolidada no amor no espaço, antes de partir para a missão, porque não pode, faltou pesquisar isso, aborta a missão, né? Então, é um planejamento que a humanidade já está fazendo para daqui a uns 30 anos sair, mas precisa de uns 30 anos de corpo de pesquisa em sexualidade humana no espaço para a gente fazer uma coisa bem sucedida, né? Então isso evitaria assim esse desastre dessa missão espacial, né? Então
esse tipo de planejamento, esse tipo de ciência pode produzir o conhecimento necessário. Mas é uma ciência que ainda não existe e está na hora de começar a existir, né? Acho que a humanidade sente mais tesão pelo desafio, vamos criar a máquina que vai para lá, que é de fato um desafio difícil, né? Mas ela tem que se preocupar com o humano que vai estar lá dentro. E também uma preocupação extremamente importante esse humano que vai estar lá. Assim, a gente não sabe o que vai acontecer e justamente porque é a peça que a gente não tem muito controle dessa missão, é a peça que a gente tem que estudar melhor, assim, para coisa não dar errada, né? Aqui nessa outra reportagem, mesmo o povo lá do Canadá, tá? Eles sugerem que robôs sexuais podem ser a solução para suprir os desejos humanos no espaço. Então eu dou essa ideia do robô, né? A gente tem que pensar o seguinte, que a gente vai mandar um casal numa nave, acho que não cabe mais do que um casal lá na nave, ou dois casais, que seja, né? E imagina se tu fazer uma viagem de 8 anos com a tua ex, né? Fazer um de férias com a ex, assim, de férias em Marte com a ex, ou na eternidade com o ex, assim. Então isso aí não dá, assim, é uma coisa que é terrível, né? E pode acontecer, né? Isso aí, mas vai ser o fracasso da missão, né? Espacial, se isso acontecer. Mas então é importante que exista um espaço para o romantismo, etc, né? E a gente sabe que nas nossas relações humanas é legal essa coisa da escolha de parceiros, de parceiras, né? A gente ir num lugar que tá cheio de gente e poder, se me agrada, se não me agrada, enfim. E numa viagem dessas não tem esse tipo de escolha, só tem um, assim, só tem um, só tem uma, tem que ser aquele, tem que ser aquela, né? Então isso é um problema, isso é uma coisa que vai acontecer, assim. Vocês vão ter treinamento rigoroso, mas são humanos com necessidades. O ideal seria se a gente conseguisse transformar o ser humano em robô, né? Por isso que é mais fácil de mandar robô pro espaço do que ser humano, assim. Já consegui mandar sondas para Marte, enfim, um tratorzinho que passeia lá, mas o ser humano é mais complicado, né? O ser humano tem desejo, tem necessidades, é mais difícil de mandar, né? Então a ideia de se mandar seres humanos pro espaço é bem importante, é um avanço importante, mas a gente precisa dessa questão da sexualidade, né? E para evitar riscos, vamos chegar na parte, uma das soluções pode ser o robô sexual, tá? Assim, um robô sexual moderno, né? E esse robô sexual, ele não vai ser apenas um robô, enfim, né? Que vai simplesmente fazer sexo, não vai ser um brinquedo erótico, mas pode ser um programa de inteligência artificial que atenda a necessidade, inclusive romântica, dessas pessoas que estão indo nessa viagem, né? Isso pode ser, enfim, tem... eles relatam um filme aqui, né? Eu vi um filme chamado Her, eu acho que é o nome do filme, que o cara se apaixona por uma inteligência artificial. Isso pode ser uma alternativa viável, né? Mas, de novo, assim, né? Não reproduz, né? O robô não reproduz e nós vamos precisar reproduzir. Nós vamos precisar de seres humanos que reproduzam, por mais que esse robô essa inteligência artificial romântica, né? Ela sirva para atender nossas necessidades, a gente vai se apaixonar e não vai conseguir se reproduzir, né? E mesmo assim é muito difícil tu bolar o algoritmo dessa inteligência artificial para satisfazer uma necessidade humana durante todo o tempo dessa viagem, durante todo o tempo dessa missão em Marte, né? Então é bem difícil, né? Marte vai precisar ser colonizada, então é importante, enquanto mais gente em Marte, melhor, né? Assim, eu já li estimativa de um número de 1 milhão de pessoas em Marte
seria o número necessário para a gente colonizar, para ter uma sociedade autossustentável, assim. Precisamos de 1 milhão de pessoas, né? É o tamanho de uma cidade, sei lá, de metade de Porto Alegre, assim, vamos dizer, assim, que é de onde eu sou. Talvez cidade de Curitiba, eu acho que deve ter isso aí, eu não sei, tá? Mas a gente precisa de um número desses que aí já tem uma pessoa que faz que é o agricultor, uma pessoa que obtém água, uma pessoa que é o psicólogo de quem tá mal, uma pessoa que é da imprensa, uma pessoa que, enfim, faz a sociedade fechada em si mesmo. Se estima que a gente precisa desse número de 1 milhão de pessoas, que é para ter uma sociedade que cada um faz uma coisa, né? Assim, as pessoas vão precisar plantar para comer, né? E não vai... Eu disse uma pessoa, mas precisa de um grupo de pessoas que vai ser os plantadores dos alimentos, enfim, né? Então, tem todas essas limitações, né? Mas para que isso aconteça, a gente precisa do nosso Adão e Eva de Marte, e eles têm que se dar bem, né? Então isso é essencial para que dê tudo certo. Enfim, então eu trouxe elementos para discussão, né? É uma ciência que não existe, eu não consegui falar com base em artigos científicos, mas com base no que a imprensa está colocando. Se você souber de artigo científico que aborde essa temática espacial, queira compartilhar comigo, de repente eu leio, me empolgo, gravo uma parte 2 desse vídeo, ou uma parte diferente, ou um vídeo diferente, enfim, porque é um tema que é bastante interessante, que é bastante cativante na mídia, né? E nós temos que fazer essa reflexão, né? Coloca aí nos comentários, me ajuda se você teve ideia, como é que você pensa que nós vamos mandar esses seres humanos, o que a psicologia, ciência do amor, o que a gente precisa desenvolver na ciência do amor para que seja viável colocar 2 pessoas presas por 11 anos dentro de uma nave, né? A gente não aguenta nem uma pandemia, já quer se divorciar dentro da mesma casa, imagina dentro de uma nave, né? Então, deixe seu comentário, a sua ideia, assim, que eu vou ler com muito carinho, que eu também não posso não ter tido a tua ideia, tá? Então, eu vou ficando por aqui e a gente se vê nos próximos vídeos nesse canal aqui que fala muito de ciência do amor, que é o Cientificamente. Um prazer ter sua companhia e até os próximos vídeos.